tenho comigo o meu amigo pastor Silas Malafaia. Estou vendo ele aqui no telão, barbeado, bem simpático, não tem muito sorriso não, mas está sorridente hoje. Eu recebo com muito prazer esse amigo querido, um guerreiro do Brasil, uma pessoa que eu aprendi há muitos anos entendê-lo como um profeta Amós dessa dispensação. Pela sua coragem, desprendimento, tia, em defesa dos valores da vida, valores da fé e os valores da pátria. Pastor Silas Malafaia, meu amigo, seja bem-vindo na minha live. Obrigado, Magno, é um prazer. A alegria estar com você, participando desse momento tão importante, porque eu não acredito que fé é algo abstrato, algo filosófico. A fé, ela só é fé quando se torna em prática, em ato concreto. E uma das coisas que mais chamam a atenção de Deus é quando você atende ao pobre e ao necessitado. Tem um texto, Magno, que eu gosto de citar muito, que é o Salmo 41, os 3 primeiros versículos. Diz assim: bem-aventurado aquele que se compadece do pobre, o Senhor o livrará. O Senhor o livrará no dia mau. Será abençoado na terra, será conservado em vida. O desejo dos seus inimigos não prevalecerão contra ele. O Senhor o livrará do leito da dor e da enfermidade. Olha quanta coisa uma pessoa que se compadece. Então, colaborar nesse momento com todo esse trabalho que você faz há anos, não é um trabalho de um aventureiro que chegou agora, mas não é caiu de paraquedas agora, mas tem uma história grande nesse trabalho fantástico de ajuda a pessoas necessitadas, de questões de casas de recuperação e tudo isso. Então, eu acho que é uma oportunidade para todos ajudarem, todos contribuírem, e eu quero aqui dizer que segunda-feira eu estou enviando aí para a sua entidade, certo? O valor que representa 200 cestas para poder aí, pessoal, você distribuir, porque você não tem só para a sua entidade, mas compartilha com tantas outras. E você pode contar. Certo? Que Deus te abençoe e continue dando força, graça e sendo essa voz poderosa na nossa nação. Pastor Malafaia, não sai sem dizer uma coisa para nós, para o Brasil. Tem jeito para o Brasil? Você mantém a esperança? É claro. Olha, onde o povo de Deus ora, intercede. Nós temos uma igreja de mais de 60 milhões. Eu vou citar um exemplo agora, Magno. Quando quinta-feira da semana passada, eu incomodado, se vocês lembrarem, domingo retrasado teve quebra-pau, quebraram coisas e prometeram para domingo passado, sabe, que a coisa ia ficar feia. Aí eu, quinta-feira, liguei para o presidente, disse para ele: presidente, ou sexta ou sábado, eu quero levar um grupo de pastores aí para interceder pelo senhor e pelo Brasil e pelas instituições. Aí ele falou: deixa eu ver aqui, sexta-feira, 4 da tarde. Magno, as minhas redes e as redes do presidente, 8 milhões de pessoas na hora estavam sintonizadas. Passado, não teve nada. Toda ameaça de quebradeira foi jogada em terra. Então, eu tenho esperança que vamos ter dias melhores na nossa nação, sim, senhor. Isso tudo é processo para depurar a crise, a instabilidade, a dificuldade. Mas Deus vai dar um tempo bom para a nossa nação. Eu creio nisso, sei que você também acredita nisso. Acredito que os filhos de Coré serão engolidos, eu não tenho dúvida disso, né? A cada dia os filhos de Coré se revelam mais, né? E a cada dia os fatos falam sozinhos nas redes sociais, no Zap, onde o povo fala, onde o povo filma, onde o povo declara. E é interessante, é uma coisa interessante que eu tenho achado também, pastor Malafaia, é o milagre que a Polícia Federal tem feito com relação ao Covid, né? Onde ela se apresenta, até morto ressuscita, né?
Temos uma série de óbitos, né, que deixaram de ser óbitos, né? E com isso eu quero parabenizar a Polícia Federal, parabenizar o Ministério Público, né, por essas ações em defesa do povo brasileiro. Uma coisa perfeita, olha, Magno, um grande médico, especialista, uma autoridade de saúde, disse assim para mim: Malafaia, essa quarentena de Araque, e ele não é evangélico, eu só tenho explicação na fé de vocês. Só no estado do Rio de Janeiro era para ter morrido mais de 200 mil pessoas. Essa quarentena só serviu para ladruagem e roubalheira. Sim, sim, com certeza. Não protegeu o pobre, ônibus, metrô, não tem distanciamento, comunidades e tudo isso. Então, é muita safadeza, sabe? Não tem outra explicação, mas eu creio, está chegando o fim e está vindo à tona toda essa bandidagem. Pastor Malafaia, eu cheguei de São Paulo a semana passada, eu estava lá em Viracopos e estava cheio o aeroporto. As pessoas de máscara, tudo direitinho, as lanchonetes, restaurantes abertos, as pessoas separadas, 2 metros de cada um, mas todo mundo andando. No aeroporto pode, mas na igreja não pode. O cara que é dono de uma loja que tem 4 funcionários não pode abrir, que dá para ficar 10 metros um do outro. O cara que tem uma indústriazinha que tem 30 funcionários, que ele pode fazer 2 turnos de 15, não pode. Então essas hipocrisias dá para o povo, dá para alguém mais simples, o mais indouto dos homens, fazer uma leitura que tudo isso foi criado com um interesse politiqueiro e um interesse safado, um poder financeiro em arrancar o suor do povo brasileiro. Perfeito. Ô Magno, eu queria entender por que o McDonald's e o Burger King o cara de uma loja não pode abrir, porque o cara de um restaurante não pode abrir, manter distância, e o Burger King e o McDonald's no Brasil inteiro lotados. Me explica um troço desse, eu queria entender. O Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de pessoas por dia em transporte coletivo. São Paulo, mais de 4 milhões. O Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas que moram em áreas proletárias. Não fechou nada. Você matou. Hipocrisia pura. Nada mais, nada menos. Mas está chegando o fim. Eu também acredito. Essa palhaçada. Eu também acredito no final dos Filhos de Coré. Eu quero te agradecer como brasileiro pelo bem que você tem feito, pela sua coragem enquanto sacerdote de bradar. A sua coragem é a mesma do profeta Micaías. Tu pode me manter preso, faz comigo o que você quiser, mas se você voltar vivo, o Senhor não falou comigo. Então o profeta que é profeta não bota o galho dentro, não se acovarda, né, e age sempre na coerência daquilo que Deus falou. Eu, como brasileiro, sou seu amigo pessoal, mas como brasileiro eu agradeço você em nome do povo do Brasil, do povo patriota, cristão, de católicos, de espíritas, de evangélicos, de gente que acredita em valores, criação de filhos e família como Deus criou, macho e fêmea, a família tradicional, aquela que Deus estabeleceu. Lhe sou muito grato por isso e grato também pela sua amizade. Amém. Eu é que agradeço. A gente tem uma jornada aí de lutas e de amizade, não por causa de política ou porque você é senador, não tem nada a ver com isso, mas de caminhada de ideias e de crenças e valores. Verdade. E aproveito, Magno, para dizer que segunda-feira eu vou soltar um vídeo. Se eu não for preso, tá tudo legal. Mas se for, também não tem problema. Porque eu vou botar o dedo na ferida desse golpe que está aí a caminho e que não está sendo dado nem pelo presidente, nem pelos militares. Eu vou botar para quebrar na segunda-feira. Não vai ser fácil, não. Não vou me calar. Bem, eu quero aqui a minha participação, mais uma vez, motivar as pessoas a colaborarem com essa obra fenomenal que você faz. Não adianta ficar aqui só elogiando e batendo palma. Então, envie uma oferta, envie algo, dê uma oferta. Você não pode resolver o problema do mundo, mas pode resolver o problema que te compete. Faça isso. Fé sem obras é morta. Não existe amor teórico. Então, invista nessa obra. Parabéns. Siga em frente. Deus te abençoe. Amém. Vamos continuar junto nisso aí. Eu também acredito muito assim, no comportamento que tem tido o presidente. E eu sou das artes marciais, você sabe. Eu sou do jiu-jitsu, sou do boxe, sou das artes marciais. E a gente aprende as primeiras coisas que a gente ensina para quem está começando, não é?
Nas artes marciais, o contragolpe é mais importante do que o golpe, né? Então você sempre tem que ficar esperto. Então nós sabemos que estão preparando um golpe, né? E as Forças Armadas não vai golpear. Ela não vai golpear, né? As Forças Armadas está estilo Lyoto Machida, né? Você aprende que não precisa dar golpe. Você aprende a ficar esperando para que você leia seu adversário e possa tomar a sua atitude. Como brasileiro, eu espero que nada disso aconteça. Mas depois que o ministro Fux, numa canetada, disse que Forças Armadas não faz nada, que Forças Armadas não pode nada, que na verdade não é a moderadora, como diz a Constituição brasileira, apenas de uma canetada monocrática também. Aí eu peço a Deus que nos dê o melhor enquanto brasileiros. Pastor Malafaia, ele sumiu da minha tela aqui, ele está aí, não? Olha, deixa eu te falar, você lembra daquela música, Minha Pátria para Cristo, se lembra dessa música? Eis a minha petição, e lembra? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, lembra? Então na sua homenagem nós vamos cantar essa música agora, Minha Pátria para Cristo e obra santa. Obrigado, meu amigo. Se você quiser ficar aí no telão, fica aqui comigo para você assistir essa música tão bacana. Vamos lá, gente? Essa é marcha para mim, aquela marcha, Isso. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Assim, gente. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Assim, ó. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Canta, gente. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Vai de novo. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Final. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Vou receber meu amigo Zezé de Camargo agora, vai dar? Vamos lá. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meu amigo Magno Malta. Eu estou aqui hoje numa condição muito especial, uma condição de amigo do Magno Malta, uma condição de admirador.
e numa condição de solidariedade, né? De estar falando nessa live aqui, apesar de ser através de vídeo, mas tenho certeza que é muito importante para o Brasil inteiro, estar falando para o Brasil inteiro sobre o que é essa live, o que representa neste momento para o Brasil inteiro ouvir, né? Nosso amigo Magno Malta, como grande político que é, como grande cidadão que é, como ser humano que veio do nada, da simplicidade, como eu. Me identifico muito com o Magno, porque a nossa história é muito parecida. Filho de Dona Madá e filho de Dona Helena e seu Francisco, nossas histórias se convergem, na verdade, né? Nós somos pessoas criadas pela vida, que estudamos na escola da vida praticamente. Travou de novo. De novo. Nossa formação, vamos dizer, escolar pode ser pequena, mas de vida muito grande. Eu estou aqui hoje na condição de amigo, de parceiro, de conhecer a sua história, de saber o trabalho que ele faz maravilhoso contra a pedofilia, o trabalho que ele faz contra, o trabalho que ele fez contra traficantes, enfim, contra o crime organizado, contra as drogas. Ele tem um projeto maravilhoso chamado Vem Viver, que ele mantém há muitos anos. Eu estou aqui nessa condição de acreditar no Brasil, de acreditar em tudo, e mandando um beijo para o Brasil inteiro, mandando um beijo para as pessoas que gostam de coisas sérias, de coisas honestas, de coisas especiais, de pessoas que sabem o que querem de melhor para esse país. Eu, como cidadão, não como cantor, estou aqui nessa condição hoje para falar com vocês do Brasil inteiro, como eu já disse, através de um vídeo apenas, mas o que impossibilitou da gente estar pessoalmente, por causa dessa quarentena que a gente está fazendo aí, tendo que obedecer, né, em prol da saúde nossa e de todo mundo que nos cerca. Desculpa os barulhinhos aí, que nós temos um cachorrinho aqui na fazenda, eu estou na fazenda, de vez em quando pode acontecer um imprevisto aí, tá? Mas então estou aqui hoje, vou até botar meu óculos aqui, porque eu quero me enxergar no vídeo, quero ver se eu estou bonito, que meu amigo Magno Malta merece. Eu sou Quer já também, meu velho. Começar essa live aqui, Magno Malta, aliás, a minha participação na live, fazendo uma pergunta para você. Eu respondo. Você, como um dos caras que tem uma oratória das melhores do Brasil, já vi você Bondade, amigo. Debatendo no Senado, já vi você falando e colocando a sua maneira de pensar de uma maneira muito simples, muito singela, muito objetiva, mas com muita sabedoria. Eu queria saber de você o que você está achando disso tudo. Esse momento que o Brasil passa, não o Brasil, né? O momento que o mundo passa, esse momento de isolamento, uns falam que é vertical, outros que é horizontal. Eu sempre defendo isso, falo que as pessoas têm que pensar, claro, na doença, no momento que a gente está vivendo. As pessoas têm que se cuidarem, né? As pessoas têm que se precaverem com relação à doença, né? Manter a distância, tudo. Ter um cuidado especial, usando máscaras, mas a gente tem que pensar no day after, né? Que vem depois disso tudo, que é uma coisa muito importante também, que é uma doença que vai afetar, com certeza, e já está afetando o mundo inteiro, que é a economia mundial, a economia de um país. Não dá para pensar que por causa de uma doença, de um vírus, a gente tem que, eu acho, a gente não tem que pensar exclusivamente, claro, a saúde, a vida das pessoas é muito importante, mas a gente tem que imaginar que não é todo mundo que pode ficar em casa isolado, não é todo mundo que pode ficar em casa esperando, né? Não cai do céu. Passar tudo isso. Tem muita gente que está usando isso até como férias, gente, né? E a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Tem as pessoas que trabalham hoje para comer hoje mesmo, as pessoas que perdem emprego. Eu queria saber, ouvir da tua voz aí, meu amigo Magno Malta, o que você acha de tudo isso que eu citei aqui? Qual a sua visão de olhar tudo isso que está acontecendo? Não só a doença, mas principalmente a economia do mundo inteiro, que eu tenho certeza que vai ser uma doença também que está andando paralelamente ao Covid-19, tenho certeza disso. Zezé, deixa eu te falar. Eu sempre acreditei e preguei isso, nunca neguei as pessoas, está nas minhas redes sociais. Quando essa movimentação começou, esse pânico imposto pela Organização Mundial de Saúde, diga-se de passagem, que é de esquerda, e logo no primeiro momento o Trump já cortou 59 milhões de dólares que enviava à Organização Mundial de Saúde, por entender que eles estavam acobertando uma iniciativa da China com esse vírus, que já existia, por isso se ele é Covid-19,
ele foi potencializado em laboratório, tanto que a cientista que potencializou está desaparecida até hoje. Então, quando o presidente da República, quando o mundo recebe isso, naquele pânico dos primeiros 8, 10 dias, o presidente da República em seguida começa a falar: eu acho que precisamos verticalizar. Essa coisa horizontal vai matar as pessoas dentro de casa, porque você tem milhares de pessoas que estão na informalidade. Você tem o sem teto, agora você tem o sem geladeira, o geladeira vazia. Como que você faz com isso, com geladeira vazia? Então, eles potencializaram isso. Qual é a intenção disso? É a intenção de um governo mundial, de um governo de esquerda, central, um governo globalista, que mande no mundo inteiro, numa movimentação de esquerda. E eles começaram isso há muitos anos, há 30 anos atrás, pelas universidades, fazendo doutrinação nas universidades, fazendo doutrinação nas escolas. Veja, quando o kit gay chegou no Brasil, a doutrinação que eles tentavam fazer, professores de esquerda, professores sindicalizados na cabeça dos nossos filhos. E nós somos de um país, nós somos de uma cultura, a nossa cultura é judaico-cristã. Então os nossos filhos estavam indo para a escola, e ao chegar na escola, aquilo que era ensinado em casa era destruído na escola pelos professores. E eles começaram então a vandalizar o moral, o psicológico, o emocional dos nossos filhos, e atacar com striptease moral em nome de cultura a família brasileira. Então o que acontece? A minha resposta é o seguinte: o presidente da República sempre teve certo. Você precisa cuidar dessa pandemia, mas precisa verticalizar. Isso quer dizer o quê? Na verticalização, você cuida do emprego, porque muita gente tem condição de trabalhar. No começo eles diziam assim: o risco é terceira idade. Não. A informação que eu tenho última é de cada 10 pessoas que morreram na terceira idade, 7 é acima de 80 anos de idade, pessoas que já tinham algum tipo de anomalia, criança. Aliás, mais tarde eu vou falar com o Dr. Anthony Wang, que é um dos especialistas que tem sido solicitado no Brasil inteiro, que vai entrar conosco também nessa live para falar, não é? É muito importante que nós entendamos o seguinte, que criança, ela é vetor, ela pode levar o vírus, mas ela não pega, ela já sai do peito para uma série de vacinas. O leite materno faz isso com ela. Então, eles, num lance de esquerda, a intenção é quebrar a economia do mundo. Esses governadores se tornaram lobistas da China, quebra o Brasil, quebra o mundo, compra tudo barato, tudo destruído, e o lance não é a saúde das pessoas. O lance, Zezé, faz-se um decreto de calamidade pública, e com esse decreto você pode tudo, raspa todo o dinheiro e faz disso sem fazer licitação. Então o que aconteceu, meu amigo? O que aconteceu é que depois dessa Organização Mundial de Saúde de esquerda vem a público dizer: pedimos perdão, porque 1,5 bilhão de pessoas no mundo, 1,5 bilhão de pessoas no mundo ficaram trancafiadas de países pobres. Ainda citaram a nossa América aqui como um desses continentes pobres, e que essas pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, são pessoas da informalidade, as pessoas, e aí cresceu a violência no lar, cresceu os crimes de pedofilia, que eu quero falar aqui, dentro dessa pandemia, as pessoas trancadas dentro de casa. E quanto mais você tranca a pessoa em casa, dentro de casa o vírus fica incubado, Zezé. O vírus fica incubado, e a facilidade de pegar. Por quê? Porque o sol, ele mata o vírus, ele não suporta o sol. O sol tem vitamina D, é tudo que o nosso corpo precisa. Então tudo que esses governadores e a esquerda do mundo queria é tirar as pessoas debaixo do sol, colocar elas todas dentro de um lugar só, para que eles pudessem ter gente doente para encher os hospitais e gente morrendo para encher os cemitérios. Ora, se o que eles anunciaram no começo fosse verdade, metade do Brasil estava morto, já estava todo mundo enterrado. Mas para você ter uma ideia, que o milagre desse vírus ele é tão interessante, Zezé, que quando a Polícia Federal fez a primeira operação no Rio de Janeiro, ressuscitou 1.800 pessoas. Ressuscitou. A operação no Pará ressuscitou mais gente. Parou de morrer gente. Então, é uma jogada de esquerda, uma jogada suja, e no Brasil suja, daqueles que querem quebrar o Brasil para tomar um mandato legítimo de Jair Bolsonaro, eleito por quase 60 milhões de brasileiros, num esquema assim, que não dá para escrever, que envolve aqueles que roubaram o Brasil, que quebraram o Brasil, que assaltaram o Brasil, que atacaram a moral, atacaram a fé, atacaram a religião no Brasil, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Então,
Essa é a visão que eu tenho de tudo isso, sabe? Colocou um pânico. Você sabe, Zezé, que quando você põe um pânico no coração ou na cabeça de alguém, essa pessoa, o pânico produz um medo, né? O medo produz o desmonte do corpo, porque é o cérebro que comanda. Então o emocional, o psicológico se abate, acaba a imunidade e a pessoa, quando está com uma gripezinha, já acha que está com Covid. Então, essa coisa de você ter um problema de sinusite, um problema de rinite, eu tenho rinite, e nem por isso eu acho que eu estou com Covid, né? As pessoas começaram a correr para o hospital, e era tudo que os governadores queriam, era tudo que esses prefeitos queriam, que enchesse os hospitais. É verdade que fizeram muito hospital de campanha, que lá não tem uma cama, lá não tem um respirador, governador comprando respiradores, até em puteiro, desculpem a palavra, em puteiro lá em Nilópolis, o governador de Santa Catarina. Então, meu amigo, a visão que eu tenho é de que é uma coisa sórdida, criminosa, que prepararam para destruir o Brasil. Vamos continuar. Que o Brasil tem jeito ainda. O quê? Você tem esperança, né? Um país melhor. O Brasil tem jeito? Eu acho que eu já sei a sua resposta. Está sem áudio. Não estou ouvindo. Ele me perguntou se o Brasil tem jeito. Tem. Eu acho que tem. A pergunta que eu fiz para Malafaia. O Zezé está sem áudio. Não estou conseguindo ouvir. Eu só ouvi ele me perguntar se o Brasil tem jeito. Tem como? Vou perguntar para você. Você acha que o Brasil tem jeito ainda? Você tem esperança, né? Um país melhor? Eu acho que eu já sei a sua resposta. Mas a gente tem que pensar, né? Como é que faz para governar um país cheio de vícios, cheio de problemas, né? Um país que vem há muitos anos aí usufruindo do poder público, né? As pessoas, os políticos desse país usufruindo do poder público. Não só políticos, empresários também que levam vantagem nisso, né? Que existe sempre uma troca. Vou te dar uma obra, mas eu tenho que pegar um pouco de volta. Enfim, isso a gente sabe no Brasil que acontece há muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, eu sei que isso acontece. Então eu queria saber de você se você acha que esse país, que dá ainda para passar esse país a limpo, né? Você que sempre foi um lutador, né, contra a pedofilia, como eu já disse. Queria que você te contasse um pouquinho como é que foi essa caminhada sua até aqui, como é que você chegou na política, como é que você conseguiu ser senador várias vezes, né? Como é que você conseguiu ter esse conhecimento popular de vida, experiência de vida. Como é que é a sua luta no dia a dia para manter o seu projeto aí, Vem Viver? Como é que é a sua luta contra a pedofilia? Zezé de Camargo, Conta um pouquinho aí pra gente, o Brasil inteiro saber como é que é a tua luta diária, meu irmão. Vai lá. Bom, eu ouvi o que o Zezé me perguntou aqui, acho que travou de novo. Deixa eu fazer com vocês. Live ainda no Brasil, acho que no mundo não é assim, né? A internet, por mais que você faça, e como muitos dos meus amigos artistas, como o Zezé, todo mundo está entrando através desse telão aqui, né? E aqueles que não puderam, são vídeos que foram feitos para que a gente pudesse colocar aqui e fazer essa interação com vocês e tal. Mas eu entendi, vocês estão entendendo, está aqui o Zezé falando. Eu acho, Zezé, que ele está nos vendo pela televisão, que o Brasil tem jeito. A palavra de Deus diz assim, olha, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, eu ouvirei do céu, sararei sua terra e perdoarei os seus pecados. Nós precisamos continuar orando pelo Brasil e crendo. Nós chegamos até aqui. E a minha crença é de que o Brasil ainda será uma grande nação. Nós seremos o celeiro de alimento do mundo, eu não tenho dúvida disso. Por isso que a China investiu tanto em comprar a terra no Brasil. E Bolsonaro dizia no começo que a China não estava querendo comprar terra no Brasil, estava querendo comprar o Brasil. E é isso realmente que eles estão querendo. Eu continuo acreditando porque o Brasil tem gente como você, Zezé. Tem gente como milhões de brasileiros que estão nos assistindo agora, que estão conosco, e que acreditam no Brasil, que acreditam em valores da fé. Essa é a maior nação católica do mundo, uma nação de evangélicos, uma nação de espíritas, de pessoas que acreditam nos filhos, no crescimento dos filhos, na família e nos valores. Eu continuo acreditando. Olha, Zezé, você perguntou sobre mim, eu sou fruto de uma profecia. Minha mãe recebeu uma profecia quando eu tinha 13 anos de idade, de que eu seria senador da República. O som está saindo aqui, é porque estão falando no microfone aí, está vindo tudo para cá.
Eu só estou falando com o pessoal da técnica aqui, viu, gente? É porque é tudo ao vivo, né? E lidar com a internet não é fácil, né? Então, veja, e ser senador da República, uma mulher que é faxineira. Eu sou de Macarani, que o pessoal está nos vendo, né? Macarani é a minha terra, a terra do pastor Valmir, que vai estar daqui a pouco aqui, falando um pouco, cantando com os meninos do projeto, se dirigindo ao Brasil. Ele que há 30 anos estamos juntos nessa luta de recuperação de drogados. Mas minha mãe recebeu essa profecia, imagine você, um menino da terra de Antônio Carlos Magalhães. Fui criado em Itapetinga. E quando eu nasci, os dentes, a CM já era CM, terra de Nilo Coelho. Uma faxineira disse que o filho vai ser senador da República. Só Deus mesmo, não é? E realmente era de Deus isso, né? Aos 13 anos foi minha primeira participação na vida pública, quando eu participei da campanha do Dr. Evandro Andrade para prefeito da minha cidade, e a minha participação foi efetiva e até definitiva para a eleição dele. Eu só tinha 13 anos de idade, eu nem votava naquela época. Aos 17 eu vou embora para Recife, com 21 eu venho para o Espírito Santo, e aqui começou tudo, e em 90, né, Deus falou comigo que era a hora, eu saí candidato a vereador em Cachoeiro de Itapemirim, essa cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso, que acreditou num jovem que tirava drogado da rua, que vivia nas escolas fazendo palestra, orientando professores. Viajei todos esses distritos aqui, recolhia drogado com a Brasília velha, com 5 drogados dentro, enchia a Brasília e ia me oferecer nas escolas para fazer palestra, para falar sobre prevenção e dizer que se nós não fizéssemos nada ia acontecer tudo o que já aconteceu hoje, tudo que está acontecendo hoje das drogas eu já falava antes. E esse povo acreditou em mim, me deu um mandato de vereador, acreditou em mim, me deu um mandato de deputado estadual, acreditou também nessa minha luta, me deu um mandato de deputado federal. Aos 4 meses como deputado federal, eu era o parlamentar mais conhecido do país, eu falava mais com a mídia que Fernando Henrique Cardoso, era presidente da CPI do narcotráfico, comandei a maior CPI da história desse país, ameaça de morte, eu recebi as ameaças de morte que todo mundo tinha que receber, ficou tudo em cima de mim. Mas Deus me guardou, guardou minha vida, guardou minha família. O Brasil se lembra da CPI do narcotráfico. Depois me elei senador da República, cumpri o meu papel, assim com muito orgulho como senador da República. Comandei outra grande CPI, que é a CPI da pedofilia, que eu pude criar uma legislação para o Brasil. Mais tarde eu quero falar sobre esse assunto, pedofilia. E no Senado da República eu cumpri um papel em favor do meu Estado, em favor do Brasil, em favor da vida, em favor das crianças. Então, é isso que Deus fez na minha vida, mas eu continuo, Zezé, acreditando nesse Brasil que você também acredita. Vamos continuar? Até fiz um vídeo falando do Brasil inteiro sobre isso, o que eu achava como cidadão. A gente tem visto aí no Brasil, a gente sabe que para governar um país, que um país é regido, né, por 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente tem visto que os poderes não estão se convergindo, né? Na minha visão de enxergar as coisas, eu acho que tem, principalmente a Suprema Corte desse país, tem exercido um poder que transgride e ao mesmo tempo que transcende, né, o seu real poder. A gente não pode deixar um poder invadir o outro. Isso. Né? O executivo não pode legislar, legislar não pode ser executivo, o judiciário só tem que interpretar, claro, né, as leis, principalmente a Constituição. Enfim, a gente vê que isso não está acontecendo, não tem acontecido ultimamente. Não. Eu sempre falo que isso é para, minha opinião, eu falo que isso é para dificultar um pouquinho o atual governo de governar. Quero saber o que você pensa da atitude, principalmente da Suprema Corte desse país, neste momento, da atuação dos nossos ministros do STF. O que você acha, meu amigo? Eu penso o seguinte... Diz aí para nós. A Suprema Corte do Brasil tem sido o ditador do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, ele está acima de Deus. Quando eles vão para lá, eles pensam que são suplente de Deus. Mas quando põem a toga nas costas, eles acham que Deus realmente, eles é que são Deus. Não tem Constituição no Brasil. Eles não respeitam a Constituição. Eles são eleitos, aliás, indicados politicamente para um mandato de ministro de Tribunal Superior para guardar a Constituição. Mas eles não guardam a Constituição.
Na verdade, cada um é uma Constituição. E eles tomam decisões monocráticas, é claro, está mais do que claro, da interferência do Supremo Tribunal Federal no Executivo do Brasil. No Legislativo já há muito tempo, o Legislativo faz, eles desfazem, eles fazem a própria lei e diz que tem que valer. E no Executivo eles estão se intrometendo e a lei no Brasil, a Constituição Federal diz que quando um poder se intromete no outro poder, o poder mediador são as Forças Armadas, artigo 142. Mas agora, ontem, o ministro Fux, do punho dele, ou seja, monocraticamente, dá uma liminar dizendo que o moderador não é as Forças Armadas. Qual é o papel das Forças Armadas? Nenhum, ministro Fux. Nenhum, ministro Fux. Qual é o papel das Forças Armadas? Nenhum. Então quem é que vai moderar o que vocês estão fazendo? O outro, o Alexandre de Moraes, faz lá um inquérito das fake news, onde ele é a vítima, onde ele é o delegado e ele também é o juiz. Não existe isso. Não existe isso numa Suprema Corte. Então, eu acho que eles estão provocando, atacando um presidente patriota, que não tem um ato contra o Brasil, contra a democracia, um sujeito democrata, um sujeito forte, porque se fosse um fraco já tinha dançado, né? Mas eu, como sou das artes marciais, acho que todas essas provocações que eles estão fazendo com o presidente Bolsonaro e com as Forças Armadas, é esperando, né? Na verdade, tem um golpe planejado, e esse golpe planejado é caçar a chapa Jair Bolsonaro Mourão. Esse é o golpe planejado, não é? Ao caçar a chapa, o senhor Rodrigo Maia, que é chamado de Botafogo na lista da Odebrecht, né? Assuma o Brasil. Agora, mamãe me acorde, eu só falto ver chover para cima, né? Num país democrático, onde um presidente é eleito pela vontade popular de quase 60 milhões de brasileiros. Agora, toda ação corresponde a uma reação. Se eles estão provocando, se eles estão batendo, se eles estão agredindo, e a lei marcial é assim. O contragolpe é mais importante do que o golpe. O presidente da República nunca falou em golpe, nunca falou em dar golpe. As Forças Armadas nunca falou em dar golpe. Jair Bolsonaro é um sujeito que tem agido e respeitado a democracia. O Supremo Tribunal Federal tem violentado, tem exacerbado da sua competência, né? Mandar abrir uma reunião fechada de um presidente com seus ministros é o fim do mundo. É como se Jair Bolsonaro mandasse abrir uma reunião do Supremo. Eles abririam? Não. Então é um poder se metendo no outro. Então para mim isso é muito triste, Zezé, é muito deprimente. Tem gente que mede palavras porque morre de medo, mas eu não vou medir palavras, eu não vou botar o galho dentro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Já que eles podem tudo, pode fazer qualquer coisa comigo também. Agora, botar o galho dentro, amedrontar, me acovardar, eu não vou. Essa é a minha posição. Mas Deus te quer sorrindo. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Entra na minha casa. Vamos. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Estamos aqui com a missionária Regina, grupo de internos no ARPA, projeto ARPA, com todas as pessoas. O pastor João não está aqui ainda, porque há um compromisso e ele que está retornando e ainda vamos poder encontrá-lo. Missionária Regina, prazer estar aqui trazendo essas doações, vinda do Magno Malta, do Projeto Viver, através de um trabalho social produzido no sábado, né? Através de uma live solidária, em que muitas pessoas do Brasil inteiro pôde participar, e eu sei que também está sendo uma alegria eles poderem repartir aqui com a senhora. Benção. E aí, estamos aí. Vai, Jasmine. Vamos falar aí. Vim aqui representando meu pai, o Projeto Viver, todos eles, contando a nossa história. A gente fez a live não só para arrecadar para a gente, mas também para poder distribuir para quem precisa, fazer o bem. E a gente está muito feliz de poder conseguir ajudar aqui. Amém. Nós aqui, nos sentimos muito honrados, porque Deus tem cuidado desse lugar. Na verdade, não somos nós, nem eu, nem o pastor, meu esposo, que cuidamos desse lugar, mas é Deus que cuida. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade,
E eu acredito que é a primeira, mas não vai ser a última. Amém. Eu espero. Porque o projeto, ele sobrevive assim. A casa de apoio, ela sobrevive assim. E é um momento mágico da parte de Deus, né? Um movimento especial de Deus, quando Ele mostra para nós que é Ele que supre. Amém. É Ele que comanda o negócio. Né? Ele não depende do homem diretamente para poder realizar as coisas, mas Ele mesmo faz. E é interessante, eu sempre falo, que nós somos uma igreja diferenciada, porque as demais igrejas, elas se reúnem, termina o culto, cada uma vai para sua casa, cada um tem o seu quarto, cada pessoa tem o seu computador, vai para a internet, vai ver televisão, cada um tem um compromisso. E nós somos uma igreja, o projeto ARPA ou os projetos, a casa de apoio em si, ela tem um diferencial, porque ela prega a palavra e ela tem que viver essa palavra na carne, porque eles que o Tiago pudesse estar orando, porque nós levantamos, viu, pastor, uma campanha recente, né, Tiago? A campanha foi... Qual foi o nome da campanha que nós levantamos? Foi uma campanha justamente, nós fizemos 3 dias no monte, depois nós fizemos 7 dias no templo, e justamente a intenção foi para que não faltasse, Deus abençoasse os mantenedores, né? E nós estamos colhendo o fruto da campanha que nós fizemos. Então, de oração, é verdade. Eu queria que o meu menino aqui levantasse a oração, amém, a voz de oração, amém, né? Amém. Nenhuma arma preparada, né? Nenhuma arma forjada, preparada contra nós prevalecerá. Eu fico feliz por ter a resposta que nós precisamos mesmo de ajuda, satisfeito, e vendo que a mão de Deus está sobre nós, sobre essa casa. Amém. Então vou orar para agradecer, tá? Amém. Obrigado por todos vocês, porque é um trabalho árduo. Eu já tenho 1 ano e 4 meses que eu não choro, estou aqui para a honra e glória do Senhor. E amém, quero sempre contar também com mais pessoas e aprender com Deus. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Jesus querido, em Teu nome eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Para aliviar os Teus sofrimentos, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus Fica mais um pouquinho parado. Oi? Não, peraí. Nós chegamos aqui agora no Lar Batista para fazer a doação da cesta que foi arrecadada na Live Solidária que nós fizemos no sábado do projeto VLZ. Eu estou ruim para falar. Eu estou ruim para falar. Eu vou fazer no outro. Fazer um. Canta, Brasil. Se vier, noites traz. Olá pessoal, eu gostaria de agradecer ao Magno Malta do projeto Vem Viver e da live solidária que ele fez para não ajudar só a instituição dele, como a outras instituições como o Lar Batista. Muito obrigada. Queria agradecer em primeiro lugar, porque quando você foi aqui, eu vim daqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar ajudando aqui, continuarei ajudando se Deus permitir, onde eu vim, onde eu guardo lembranças no fundo do meu coração, e tenho a agradecer a Deus e a vocês que conseguiram contribuir para isso. Nós do Lar Batista gostaríamos de agradecer a todos vocês. O nosso projeto ele se mantém com pessoas que já estiveram aqui, com pessoas que nos conhecem, com voluntários. Muito obrigada em nome de todos os funcionários e das residentes. Só com Jesus a alegria não vai embora. Pega uma roupa de só com Jesus no peito.
Família Nobre, estamos aqui no projeto Unidos pela Vida, recebendo aqui o Paulinho, pastor Carlos Salvador, Jasline, acertei agora? É isso aí, estamos aqui recebendo essa equipe, a equipe do bem, viu? Aquele que faz sem olhar a quem. E nós só temos que agradecer ao nosso amigo, o senador Magno Malta. Estivemos no sábado lá, participando da live solidária, e hoje, ó, ele repartiu tudo aquilo que ele recebeu lá, através dessa live. Magno, obrigado a todos aqueles que participaram, contribuíram para que esses alimentos chegassem aqui no projeto Unidos pela Vida.